Geração, relembrando a vida de um profeta. Compilado por Angela Smith. Memórias e imagem de pessoas que foram testemunha de muitos dos eventos ocorridos durante aos 33 anos do ministério de William Branham. Salmo 145, versículo 3 e 4. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Continuação a história de Lee Wiley. Eu pensei, eu sei que ele quer ir, mas um homem desse calibre e notoriedade, com todo o mundo o chamando, com certeza ele gostaria de vir, mas eu não espero muito que ele venha. Todo grande homem é muito humilde, muito amável com as pessoas, então eu simplesmente tirei isso da minha cabeça. Em novembro eu recebi uma ligação. A voz ao telefone disse: Reverendo Wiley. Eu pontuei: sim. Ele disse: aqui é o Dr. Boffer. Eu indaguei: você quer dizer que o Dr. Fred Francis Boffer que escreveu Cristo, o Curador? Ele respondeu: sim, senhor. Eu comecei a conversar com ele sobre seu livro e ele disse: espera um momento, irmão Wiley. Eu não liguei para falar sobre mim. Eu liguei porque o irmão Branham quer saber quando você quer que ele venha. Perguntei: o que você disse? Ele afirmou: o irmão Branham quer saber quando você quer que ele venha. Eu indaguei: ele realmente quis dizer isso, que ele viria? Ele disse: sim, e na verdade você está segurando, pois há 2.500 convites esperando, e ele está lhe dando o primeiro lugar. Eu disse: irmão Burward, me dê o número do seu telefone e desligue. Eu vou arranjar um local e nós vamos ter uma reunião. E que encontro tremendo nós tivemos em West Palm. Aquilo foi em novembro de 1953. E foi assim que o nosso relacionamento começou. Foi assim que eu conheci o irmão Branham e mais tarde trabalhei com ele. Eu vi tantas coisas acontecerem na esfera da cura divina. Por exemplo, não era incomum ver pessoas definhadas pelo câncer levantarem de suas camas e serem completamente restauradas. Havia uma garotinha que era deficiente mental e ele apenas colocou a mão sobre ela e ela instantaneamente voltou à sua mente normal. Houve outras coisas que aconteceram que eram sobrenaturais também. Lembro de uma vez, quando eu estava sentado na plataforma, e Billy Paul veio até ele e disse: irmão Wiley, papai odeia esses cabos de microfone, pois ele tem medo de se enrolar. Eu quero que você se sente atrás dele, cuidadosamente. Mantenha-os afastados dele, assim não vai haver nenhum perigo de ele se enrolar. Eu disse: claro, eu posso fazer isso. Então eu sentei lá, a poucos passos dele, segurando o cabo, enquanto o irmão Branham estava pregando. Papai Burward, que estava sentado ao meu lado, me puxou pelo casaco e disse: irmão Wiley, eu orei durante 40 anos para que o ministério de Cristo retornasse a essa terra. E aí está, naquele homem. E ali está, naquele homem. Alguns minutos depois daquilo, o irmão Branham se entusiasmou e pegou uma cadeira e o girou 3 vezes imediatamente. Aquele cabo deu 3 voltas ao redor do seu corpo. Depois que ele colocou a cadeira no chão e continuou pregando. Lá estava eu segurando aquele cabo e pensando: como eu faço para tirá-lo dessa enrascada? Então eu dei um pequeno puxão no cabo e ele desceu até o seu tornozelo. Aquilo ficou como um embaraço. Se ele desse um passo, ele iria cair. A única coisa que eu podia fazer era orar e vigiar. E eu estava vigiando como um falcão, sem pestanejar. De repente, aquele cabo estava ao lado do seu pé.
se evaporou ou se desintegrou, eu não sei. Mas para mim aquilo foi um tão grande milagre como a criação dos esquilos ou qualquer outra coisa. Eu nunca vi nada como aquilo em toda a minha vida. Outra coisa muito sobrenatural está gravado na fita. As reuniões em Virtual em 1958 foram muito tremendas. Uma noite eu estava sentado na plataforma, enquanto o irmão Branham estava falando, e ele disse: eu digo isso como servo de Deus, enviado pela mensagem de um anjo que ungiu e tem provado ao povo que Jesus está aqui. A mensagem está bem. Imediatamente apareceu que alguém tinha pegado as duas mãos e apertado com toda a força as teclas de um órgão de tubo. Rapidamente eu pulei para acenar para a menina parar de tocar o órgão, mas nós nem tínhamos um órgão, era um piano, e a menina que estava tocando piano já tinha deixado a plataforma. Era o rugido do Espírito Santo se movendo na audiência, e você podia ver seu casaco vibrar no vento que foi criado. Na fita soou mas como um trem de carga, mas para mim, eu estava sentado bem ali, parecia como as cordas de um órgão de tubo retumbando. Em certa ocasião, que eu me lembro, Deus deu ao irmão Branham um verdadeiro teste. Naquela noite, um jovem casal entrou e começou a abraçar, beijar e fazer papel de bobos na reunião. O irmão Branham ficou pálido e ficou se movendo de um lado para o outro enquanto estava no púlpito. E eu não acredito que eu já tenha orado com tanto fervor em minha vida como eu orei naquele momento. Eu senti que era um ultimato. Eu disse: ó Deus, se eles forem mortos, esse ministério estará acabado, tudo estará acabado. Seria comovente, seria sensacional, mas não seria compreendido. De nenhuma maneira, isso jamais seria compreendido. De repente, ele simplesmente relaxou e disse: eu lhes dou suas vidas. E eu fiquei muito feliz com aquele resultado. Como aprendemos mais tarde, naquele momento, o irmão Branham tinha sido dado ao poder da vida e da morte sobre aquele casal. A principal coisa com que eu pude ajudar o irmão Branham foi com a escrita do seu livro, uma exposição das 7 eras da igreja. Anne Jane, príncipe, que foi a quem ele primeiro se aproximou para editar o livro, disse que ela não conhecia a doutrina bem o suficiente para transcrevê-la em livro. Quando ele deu a cópia para mim, e eu ali, ele disse: irmão Branham, nós temos que colocar muita doutrina aqui. Porque quando você mencionar a semente da serpente, que no mundo vai saber o que você está falando. Quando você mencionar predestinação, quantas pessoas têm suas próprias ideias sobre isso? Ele disse que estava bem para ele. E foi assim que o trabalho começou. Se algo surgisse que fosse doutrinário, nós conversaríamos sobre isso até que encontrássemos o jeito que ele queria que fosse escrito. Um ponto que foi muito difícil para eu entender, sendo pentecostal, era que o batismo do Espírito Santo e o novo nascimento são um e a mesma coisa. Você tem que passar por um monte de fitas para entender. Eu era uma das pessoas mais frustradas que você já viu na vida. Mas eu finalmente consegui fechar a questão em uma sessão de 4 horas. Essa era uma época que ele deveria ter um vídeo. Havia muito trabalho a ser feito e nós trabalhamos juntos por quase 3 anos no novo texto. Uma vez que o irmão Branham queria incluir muito mais informação doutrinária do que tinha originalmente na série, a revelação de Jesus Cristo. Depois que o livro foi concluído, ele me disse: agora que terminamos, vamos começar os selos, que ele considerava ser o ponto principal do seu ministério. Eventualmente, ele queria ter um estúdio, capítulo por capítulo, e todo o livro de Apocalipse, o profeta do século XX, e apenas um pequeno livro.
escrito no calor no momento, mas o Mombrana realmente aprovou cada palavra dele. Eu passei polegada por polegada com ele e tudo está exatamente do jeito que ele queria. Eu nunca estive com Mombrana por tempo suficientemente longo para ouvir em primeira mão as muitas histórias e coisas sobrenaturais que aconteceram em sua vida. E não houve registro de muitas dessas coisas. É exatamente como a Bíblia diz, acerca de todas as coisas maravilhosas que Jesus fez. Se tudo fosse descrita, as bibliotecas do mundo todo não caberiam. Era novembro de 1963. Estávamos em Nova York. O irmão Brana tinha acabado de chegar de sua casa no Colorado e foi quando ele parou a tempestade. Quando eu entrei no seu quarto de hotel, eu sabia que algo tinha acontecido com ele. Eu não sabia dizer o que era, mas via escrito em toda a sua face. Eu só esperei e ele me contou a história da tempestade e acrescentou: desde aquele momento, o sentimento de culpa se foi. E isso é algo que você não vai encontrar em nenhuma fita, mas você podia ver isso em sua face. Eu devo dizer que meu relacionamento com o irmão Brana foi construído mais em torno de seu ministério do que em sua personalidade ou qualquer outra coisa. Na verdade, eu lhe disse uma vez: irmão Brana, eu não atravessaria a rua para ver mais ninguém ressuscitar os mortos. Isso eu já tinha, como se esses tipos de que estavam ali fora extorquindo as viúvas e devorando suas casas e tudo mais. Conhecendo Mombrana e seu excelente caráter, eu sabia que podia apostar nele. E eu nunca vi um homem como ele. E nem mesmo Borvar foi uma grande pessoa. Ele era um cristão puro e realmente conhecia a sua Bíblia. E eu diria que o papai Borvar era o único homem capaz de carregar a bagagem do irmão Brana. Não havia mais ninguém como ele. Levine nasceu 28 de setembro de 1914. Sua morte foi 22 de junho de 2012. Auditor de uma exposição das 7 eras e organizador das campanhas da década de 1950.